Eu tive 2 cânceres de mama no intervalo de 10 anos entre um e outro. E depois, alguns anos depois, eu tive um câncer de tireoide. Então, eu sempre fui uma pessoa de movimento, nunca fui uma pessoa sedentária. Mas depois que eu tive o câncer de tireoide, o médico, o endocrinologista que me acompanhava, ele pediu que fizesse uma atividade física mais intensa. E eu nunca esqueço a frase que ele falou para mim. Ele falou assim: Débora, você tem que fazer uma atividade física que leve o teu corpo a um começo de exaustão. Eu comecei a me fortalecer. E foi uma sensação tão maravilhosa, porque eu senti que praticando canoagem estava trazendo uma energia tão positiva para o meu corpo, que estava mudando, tirando todas aquelas memórias, né, do câncer, do tratamento, das cirurgias. Então, foi um impacto positivo muito grande. Estamos de volta, mais um Mundo Real hoje aqui. Vanusa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu queria falar um pouquinho da nossa coluna. Coluna no Paraná Portal, paranaportal.uol.com.br, Viva bem no Mundo Real. E você sabe que está sendo uma experiência interessante, que eu, além de reproduzir aquilo que a gente faz aqui no podcast, trazer informações dos entrevistados, entrevistadas, né? Refletir, eu tenho falado muito da minha vida, do que, né, de como aconteceu a transformação na minha vida, quando perdi 30 quilos, mudei completamente os meus hábitos, melhorei os níveis de colesterol, como tudo isso aconteceu, por que aconteceu, e provoco, né, uma reflexão no nosso leitor, a quem sabe interagir com a gente aqui, ouvir as informações do mundo real e quem sabe absorver algumas coisas para levar para a sua vida também. E é gostoso, né, João? A coluna é do João, tá, gente? Tem o nosso nome aqui, Mundo Real, mas a coluna é dele. É muito legal o que ele faz, porque eu acho que isso cria um compromisso de você com você mesmo, além de incentivar outras pessoas. Então é muito gostoso isso de perceber também a reação das pessoas, né? Quando elas leem e te trazem um feedback, parece que isso torna você mais comprometido Sim. com o teu estilo de vida. E é uma história, né, que a gente vai fazendo, como o podcast fez desde o primeiro capítulo, vai aumentando, segundo capítulo, terceiro, e a coluna é a mesma coisa. Então entre lá no paranaportal.uol.com.br, viva bem no mundo real. Por que mundo real? É importante a gente esclarecer sempre. Sim, é legal. Por quê? Porque existe um mundo fake. Aquele mundo irreal, né? O superficial. Mundo do sorriso, da beleza, todo mundo feliz. É o que a gente mais vê nas mídias sociais, né? Não, e você que está aí nos assistindo, muitas vezes entra no Instagram, por exemplo, vê lá uma imagem, né, de uma mulher toda sarada, de um homem forte e tal. Acho, não. O cara... isso, algumas pessoas ficam até deprimidas com aquilo, né? Por que eu não sou assim? Ou vai começar a treinar amanhã, na semana que vem já vai ter mudado o corpo. A questão estética também é importante, a autoestima. Você é especialista no assunto também. Não tanto, mas não é só isso, né? Não é só isso, é também a questão da saúde. E aqui a gente traz, né? E que é um processo, né, João? Tem que dar o primeiro passo e seguindo, não é de um dia para o outro que você vai conquistar aquele corpão, que você vai estar saradão, saudável e tal. É um processo, é um novo estilo de vida e isso exige bastante da gente, né? E exige dedicação e tal, mas que não dá para querer ser imediatista. Pequenas conquistas, grandes vitórias, todos os dias, e acho que o maior esforço tem que ser a manutenção, a continuidade, porque motivado para começar, às vezes a gente até inicia um processo. Não, vou mudar, mas manter isso é o mais difícil. Eu estou indo para o 3º ano nessa vida louca de praticar esporte, você tem acompanhado também um pouco, e tenho alcançado meus melhores resultados depois dos 40 anos, coisa que eu não conseguia fazer com 20, com 16. Sem contar que a gente conheceu pessoas que também se superaram depois de uma fase, seja de idade, ou de doença, ou de um novo ciclo da vida, né? E isso que é muito legal, a gente descobrir que sempre é possível. E pessoas que chegaram a ponto de dizer o seguinte: eu cheguei aqui por um motivo, este é o meu propósito, isso que me transformou. É o caso da nossa convidada hoje aqui, né? Que está comprometida, que também, né? As coisas foram acontecendo na vida dela,
Inesperadas de maneira também. inesperada. E quem é muito organizado, sistemático, eu não estou dizendo que é o caso da nossa convidada, sofre muito com isso, né? Nós entrevistamos outro dia aqui a Cassiana, eu fiquei impressionado com a dedicação, a determinação dela. E a organização, a porque organização, ela é metódica, assim. E ela deve ter sofrido muito quando descobriu que quando teve o primeiro câncer. Porque é uma coisa que você não consegue controlar. Não. Como é que você faz? Não. E você que já passou por isso também sabe que não tem como administrar a tem dor, coisas que não as são... sensações. E o próprio câncer, ele não é o esperado, né? Então, esse inesperado da vida, que se demonstra, que aparece de várias maneiras, se a gente não tiver um pouquinho de equilíbrio, parar e pensar, você pode chorar, você pode se desesperar, mas ok, esvaziou, agora para e pensa, como que eu vou agir daqui para frente, o que eu vou fazer disso? Acho que é o grande lance. E é o grande segredo, não só para as doenças, mas para os desafios que a vida nos traz, né? A vida é difícil a gente buscar algo que seja para sempre, que nos dê esse conforto. Eu sou, assim, minha formação aconteceu muito fora do país, nos Estados Unidos, que o americano é muito prático, ele organiza a vida dele inteira na faculdade, antes da faculdade. Não, eu vou estudar em tal lugar, vou terminar, vou trabalhar com isso, já vou começar a aplicar dinheiro para minha aposentadoria, vou me aposentar com 65 anos, vou morar não sei aonde e tal, ou seja, até meio chato, né? Um saco. E daí surgem algumas coisas ao longo da vida que te tiram dessa rota, mas ao mesmo tempo talvez estejam te colocando em uma rota que talvez seja de fato o teu propósito. De repente foi para aquilo que você saiu. Mas vamos apresentar nossa convidada, né? Senão a gente fica fazendo podcast sozinho aqui, Débora. Débora Kolinski Vons, né? Vou fazer uma introdução aqui. Praticante de canoagem, não é remo, é canoagem. De remo, gente. Nas modalidades canoa polinésia, também na Dragon Boat. Habilitação em Arraiz Amador, emitida pela Capitania dos Portos do Paraná, Marinha do Brasil. Você passa muito tempo em Paranaguá durante a semana? Sim. Todas as semanas? Todas as semanas. No meio da semana eu estou sempre na água, em Paranaguá. E para quem conhece Paranaguá, né, a gente tem um porto. Então, a gente tem um canal por onde chegam os navios, né? Navios Sério? imensos. Não sabia. Tem gente que não sabe, é verdade. Sim, claro. Sim. E Paranaguá é rodeada por ilhas, por comunidades, que só tem acesso por mar. Então, em Paranaguá, a gente tem um volume muito grande de embarcações. Então, eu remando sozinha em Paranaguá, né? É um desafio, né? É um desafio, sempre, né? E acabei fazendo o curso de Arraiz para conhecer a legislação e para saber, né? Como conduzir a canoa, porque a gente tem que cuidar da gente e das outras embarcações, né? Até fazer uma condução defensiva, vamos colocar assim. Então, por isso que eu sou Arraiz Amador. Que legal. Eu fiquei pensando, opa, a gente pode passear de barco. Também dá. Mas eu gostaria de fazer uma canoagem, né, com você lá em Paranaguá. Você passa pelas ilhas também, visita as ilhas, você consegue, é uma distância longa que vocês, ou mar aberto é mais complicado? Quais as comunidades mais distantes, assim, que você foi? Já visitou ou não? Já. Remando. Eu já fui remando Paranaguá, Guaraqueçaba, que são 35 quilômetros. Já fui Pontal do Sul, Antonina, 40 e poucos quilômetros. Já saímos de Paranaguá e fizemos a circunnavegação da Ilha do Mel, foram 54 quilômetros. Bem desafiador, porque o mar, né, a parte de trás da Ilha do Mel, aberto, mar aberto. Né? Mas foi uma experiência incrível. Temos ali na Bahia um lugar que eu acho muito lindo, que é a Ilha das Cobras. Sim. Então, bate e volta ali, dá 20 quilômetros de remada. Já fez a Baía dos Pinheiros ali com os golfinhos? Sim. Guaraqueçaba, quando você foi para Guaraqueçaba. Guaraqueçaba, né? A Baía dos Pinheiros é um lugar maravilhoso, é muito bonito. E agora, no começo de dezembro, nós vamos fazer uma travessia. São 42 remadores e a gente sai de Paranaguá
são 7 equipes de remadores que se revezam e a gente vai até Cananéia remando. Por toda essa região, atravessa a Baía dos Pinheiros. Até Cananéia. Pega o canal do Varadouro e vai chegar lá em Cananéia. São 110 quilômetros que a gente rema em regime de revezamento. E mar agitado, já pegou? Dá um frio na barriga? Dá. Mar aberto ali na frente da Ilha do Mel, por exemplo. Dá. Dá porque, né, eu acho que a gente tem que estar com respeito no mar, Sim. né? Porque é vento, é balanço, dependendo da condição, pode ter até virada da embarcação, né? Remando, vem uma onda, a onda passa por cima do barco. Então, mar aberto é uma condição onde exige mais, assim, né? Às vezes ondulação muito grande, onde já tem que ter um certo conhecimento, tem que ter um certo condicionamento, né, para conseguir remar naquelas condições. Conhecer a carta náutica, né? Sim, conhecer. Então, é uma coisa que tem que ser feita com mais responsabilidade, né? E eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela segurança no mar. Então, eu sempre remo de colete, né, auxiliar de flutuação. Se eu estou sozinha, a minha canoa é presa na minha perna por um leste, como o leste dos surfistas. Então, eu sempre prezo pela segurança. E sempre saber aonde você está indo, né? Ver as condições do clima, né? O regime Antes de vento. de Então, você já vai saber a situação, né, que você vai encontrar. Então, essas são umas coisinhas que a gente tem que tomar cuidado. Legal. Débora, é um prazer tê-la conosco aqui. Seja bem-vinda, fique Muito super obrigada. à vontade. Vamos bater papo aí por um tempo bom, falar de tudo. Vamos lá. O remo, poucas pessoas conhecem a canoagem. E eu até tenho utilizado algumas máquinas de remo nas academias de ginástica. Eu tenho visto a modalidade de bootcamp, que eles misturam lá a remada com a bicicleta, com a esteira e com o exercício funcional também. Sim. Ou Tem seja, alguns aparelhos até que tem água, né? Tem água no aparelho? Tem alguns legal. aparelhos que tem um Porque recipiente com água. aquele que imitava o movimento já tem há muito tempo, né? Aham. Mas esses mais com água é muito legal. Mas já foi comprovado que queima calorias, fortalece muito os braços, as costas, também as pernas, né? Porque você tem que empurrar o corpo com as pernas. Também. Eu digo que remar é uma atividade física intensa, 1 hora de remada, num ritmo, né, de moderado para mais. Tem um gasto calórico de 600 calorias, então é uma atividade física intensa. Que a resistência da água. Resistência da água. E mexe com o corpo inteiro. Sim. Porque você usa as pernas, usa o quadril, usa muito as costas. A gente usa os grandes músculos das costas para remar, né? Então, por isso que se aprende a técnica, né? E a gente usa bastante as costas para evitar as lesões no ombro, né? E também a musculatura do braço é uma musculatura menor. Então, por isso que a gente acaba aprendendo com a técnica a usar muito as costas para remar, que são músculos maiores, né? Então, menos chance de lesão e também de conseguir mais força. À medida em que você ganha consciência, que você vai aprimorando a tua técnica, você tem resultados ainda melhores, porque pode trabalhar o abdômen, a parte lombar, né? A parte do core, né? Do core, abdômen também. A gente rema sem apoio, né? Do tronco. Então, você tem que ter um core controle, né? fortalecido justamente para se conseguir controlar na canoa, né? Porque você está ali pegando ondulação, a canoa balança de um lado para o outro. Então, o core também ajuda a gente a se equilibrar. Então, você acaba usando o corpo inteiro realmente para remar. Agora, como é que você entrou nesse mundo da canoagem? Conta pra gente o que te estimulou a entrar na água, pular na água. Ou pular no barco, né? Pular no barco, isso mesmo. Bom, Porque não é uma coisa simples, né? Não, eu vou pra academia e lá vai ter... Vou começar... Vai ter uma canoa lá me esperando, eu vou pular dentro da canoa. Claro que tem essas máquinas, equipamentos que copiam, mas até você chegar em uma represa, no mar,
E pular dentro de uma canoa é um processo todo, né? É verdade. Mas assim, eu comecei a remar procurando uma atividade física intensa. Uhum. Então, eu vou contar mais ou menos como é que é essa história. Eu tive 2 cânceres de mama no intervalo de 10 anos entre um e outro. E depois, alguns anos depois, eu tive um câncer de tireoide. Então, eu sempre fui uma pessoa de movimento. Nunca fui uma pessoa sedentária. Sempre peguei onda, sempre fiz caminhadas longas. Mas depois que eu tive o câncer de tireoide, o médico, o endocrinologista que me acompanhava, ele pediu que fizesse uma atividade física mais intensa. E eu nunca esqueço a frase que ele falou para mim. Ele falou assim: Débora, você tem que fazer uma atividade física que leve o teu corpo a um começo de exaustão. Então, minhas caminhadas, elas eram 8 quilômetros, 9 quilômetros, 3 vezes por semana, mas não me levava a uma exaustão, né? E daí eu fiquei pensando no Você não pensou na corrida? Não. Acelerar a caminhada para um Cooper ou uma corrida? Não. Nunca gostei muito de correr. Não gostava. Para falar bem a verdade. Mas assim, eu comecei a pensar em academia, né? Que seria o caminho normal, né? Mas também eu não gosto muito de ambientes fechados. E daí foi que eu lembrei que em Curitiba a gente tem a represa do Passaúna e que lá eu poderia fazer alguma atividade de remada. Então foi assim, foi meio buscando uma atividade mais intensa. Eu comecei remando de stand-up paddle, de SUP, né, aquela prancha com remos, mas tinha a canoa polinésia lá na represa do Passaúna. E eu ainda estava meio fraquinha, né, porque o câncer de tireoide foi necessária a remoção da glândula. Então, todo o meu corpo estava se acostumando ainda. Se acomodando, né? Se acomodando. E eu já tinha todas as questões do câncer de mama, que já tinham acontecido na minha vida. E daí, um dia, eu sempre olhava aquela canoa havaiana e falava, não vou conseguir. E daí, um dia, o pessoal começou a me chamar. Não, vamos remar com a gente e tal. E eu meio com medo. Achei que não ia dar conta, né? Mas um dia, tomei coragem e fui. Eu lembro até hoje, eu remei em torno de 1 quilômetro, assim, e quase morri. Descobriu o que era exaustão. Exatamente. Eu acho que esse negócio é isso aí que o médico está pedindo. Então, remei, achei bem difícil, assim, como você falou, a resistência da água, né? Colocar aquela pá dentro da água. Mas, ao mesmo tempo, era tudo o que eu queria, né? Porque eu sou uma pessoa muito do ar livre, da natureza. Então, aquela atividade Meu sonho é encontrar uma atividade que me abrace assim. Exatamente. Eu ainda não achei. Exatamente. Mas eu acho que você tem que tentar, não adianta. Sim, Tem assim, que buscar. tentar buscar, e não é só uma vez. Você tem que tentar Exatamente. 2, 3, 4, 5 vezes. Exatamente. Porque às vezes é um momento, né? Que não tá legal, ou com quem você aprendeu, ou quem tá junto com você naquela hora. Mas olha, a história dela é fantástica, né? Não, ela é muito fera. Sim, porque daí assim, tava lá no stand-up, que já não é fácil. No meu caso, iria me levar à exaustão nos primeiros 15 minutos. E vamos conversar aqui, né? Veja, ela tá se recuperando de um câncer, ou melhor, de 3. Teve um sério de tireoide, fez uma cirurgia, o médico fala, olha, você precisa fazer alguma atividade, talvez mais intensa. Ela vai pra canoagem. Eu acho que ele esperava que eu fosse pra academia. Ela não foi jogar golfe, né? Ela foi pra canoagem, né? Academia, talvez. Eu acho que ele esperava que eu fosse Você fazer vai lá, academia, tem um professor, né? o cara vai falar o que você tem que fazer. Mas enfim, foi uma experiência muito positiva pro meu corpo, pra minha mente. E eu comecei a remar. E ainda remando na represa, né? Alguns meses depois, eu fui convidada para fazer uma travessia, atravessar de Pontal do Sul, do balneário ali de Pontal do Sul, para Ilha do Mel. Foi a minha primeira remada no mar. Gente, daí aquilo... Apaixonou. Me apaixonou, daí eu assinei embaixo e não saí mais. E lá se vão 5 anos.
Mais uma coisa que também é bem importante aqui nessa... Por que eu gostei tanto, né? Além da natureza, água, tudo... Eu contei aqui para vocês que tive 2 cânceres. E assim, gente, a gente tem câncer, a gente tem que fazer vários procedimentos médicos. Eu costumo brincar, né? Quando a gente faz um tratamento de câncer de mama, não é uma receita que a gente pega no médico, vai ali na farmácia, compra o remédio e toma. Uhum. É um tratamento longo, são vários procedimentos. A cirurgia oncológica corta algumas terminações nervosas, corta a fáscia de músculo. Tudo isso acaba gerando efeitos colaterais, acaba gerando sequelas, né, que às vezes são temporárias, mas às vezes a gente pode ter que levar para o resto da vida. E no meu caso, como eu já vinha desse histórico, né, com 2 cânceres de mama, eu tinha questões no meu corpo, né? Eu tenho linfedema no braço, decorrente da cirurgia oncológica, aquele inchaço, né? Uhum. Que a gente acaba ficando no braço, se é necessária... O esvaziamento axilar, a retirada dos gânglios. Então, eu tinha já esse linfedema, tinha algumas fibroses no tronco, decorrentes dos cortes das cirurgias. E o que aconteceu? Eu comecei a remar e eu comecei a sentir o meu tronco fortalecer, né? Aquele tronco que foi tão debilitado, né? Que foi tão cortado, foram várias cirurgias, porque a gente tem as cirurgias oncológicas e depois a gente passa por algumas cirurgias para fazer a reconstrução da mama. E uma coisa que as pessoas não sabem é que corta muitos músculos que são justamente esses que você precisa desse movimento, né? Exatamente. Então, você acaba tendo... Se você não trabalhar essa musculatura, você tem uma retração muito grande muscular, né? Exatamente. Claro que, por exemplo, eu alongo muito, mas mesmo assim, eu sinto o braço esquerdo... Você limita muito a mobilidade do ombro... dos braços, sim. Esse movimento ele fica restrito. Sim. E foi isso, foram esses benefícios que eu comecei a sentir praticando canoagem. E o linfedema não te atrapalhou, digamos assim, porque é muita força e às vezes pode piorar para algumas pessoas. Exatamente. Se bem que isso está caindo um pouco, sim, né, Débora? A gente já vai falar sobre isso. Hoje já se sabe que você pode fazer exatamente. Exercício. Uma das coisas que eu senti o impacto positivo exatamente foi no linfedema, foi no inchaço do braço. Eu comecei a sentir uma maior mobilidade do braço, né, no braço, e diminuiu o inchaço. Só para explicar para as pessoas como tira os gânglios por onde passam as linfas, né? Isso. Acaba que elas ficam depositadas nesse braço. Elas chegam aqui, o sangue vem, traz... E não volta para você depois eliminar no xixi, não é isso? Exatamente. E aí fica ali depositado. Então, você tem que fazer fisioterapia, usar algumas coisas, drenagem. Tem uma... Igual aquela meia na perna, né? Sim. Tem para o braço. Tem uma luva de compressão. Também os casos mais graves de linfedema tem que usar. E aí tem gente hoje tem até essas botas que se usa muito para recovery de atividade física, aquelas botas de compressão. Tem também, né? Sim, tem. Que você coloca no braço também. Tem. Isso, só que pensa, né? Isso assim, tem poucas pessoas que têm acesso a uma coisa dessa. Normalmente, o que acontece? Mulheres vão torcer o pano de chão da casa. E aí, ela não tá com o braço preparado ainda, acaba que starta esse processo de acúmulo dos líquidos. Exato. E aí, ela pode, se ela não cuidar em casos graves, fica aquela mão. Eu já vi mãos assim, muito grandes, braços muito grandes. Fica o edema severo, né, que causa dor. O edema grande, assim, ele causa dor. Eu mesma passei por episódios assim. Eu tive episódios de erisipela, que é por alguma coisa, foi na realidade por um arranhão do meu cachorro, que fez uma infecção séria ali. Porque como não tem os gânglios, o braço fica sem defesa. Então, coisas simples que acontecem no braço, como um machucado, podem complicar. Uma cutícula que tire e faça um machucadinho, você pode ter complicações sérias. Mas vamos voltar aqui, até porque eu preciso entender a ordem das coisas. Vamos. Porque
existiu um médico, Dr. Mackenzie, que Isso. apresentou, você vai falar dele. Vou falar Ele dele. veio antes ou veio depois da tua decisão de fazer a canoagem? Eu descobri o Dr. Dom Mackenzie, a sua pesquisa, depois que eu comecei a fazer Depois, canoagem. você já tinha escolhido a canoagem por outros motivos? Isso, por outros motivos, né? Principalmente por fazer atividade física ao ar livre na natureza. Mas como eu estava falando, eu experimentei muitos benefícios no tronco, né? E, inclusive, benefícios, assim, mentais. Porque eu comecei a me fortalecer. E foi uma sensação tão maravilhosa, porque eu senti que praticando canoagem estava mudando, estava trazendo uma energia tão positiva para o meu corpo, que estava mudando, tirando todas aquelas memórias, né, do câncer, do tratamento, das cirurgias. Então, foi um impacto positivo muito grande. E eu comecei a pesquisar, Porque as dores do processo cirúrgico, elas se tornam traumáticas pro todo. Sim. Você sente a dor ou sente uma fisgada, ou eu não sei quais são as sensações. É que não é só isso, eu acho que tem uma coisa que pega mais, que é a mutilação. Mesmo que você faça a reconstrução, você teve uma parte que é extremamente delicada e que representa a feminilidade comprometida, de alguma maneira. Então, assim, algumas mulheres ficam com o peito bonito? Ficam. Tem mulheres que ficam até melhor. Mas uma boa parte, o que acontece? Fica sem areolas, sem mamilo, fica com uma cicatriz que é muito aparente. Às vezes o volume não fica tão próximo do outro. Daí aquela que você faz a radioterapia fica firminha, a outra cai. Então, mexe muito com questões profundamente delicadas para a mulher. Muito profundas. Traumáticas e delicadas. E que talvez a mudança de sensibilidade provocada pela atividade física, pela canoagem, tenha conseguido superar algumas coisas. Sim, eu acho que a canoagem me abriu um outro universo, um universo de possibilidades. E nessa busca, né, porque a qualidade de vida, para mim, sempre foi uma busca, desde o primeiro câncer. E nessa busca que eu conheci o Dr. Dom Mackenzie, né, um médico canadense, que fez uma pesquisa com mulheres sobreviventes do câncer de mama e a canoagem. Então, esse médico, ele é médico da Universidade de British Columbia, no Canadá. Ele é especialista em esportes e ele é ligado, o representante médico da Federação Internacional de Canoagem. Então, o que o Dr. Dom fez? Ele pegou uma embarcação que se chama Dragon Boat, né? É uma modalidade de canoagem que se chama Dragon Boat, e colocou 22 mulheres sobreviventes do câncer de mama nesse barco. O que ele queria com essa pesquisa? Ele queria justamente verificar se a atividade intensa da canoagem para mulheres que tiveram passado por cirurgia do câncer de mama, se teria um impacto positivo ou se teria um impacto negativo. Qual seria o impacto dessa atividade física? Então, o programa do Dr. Dom Mackenzie, ele tinha 6 meses, o programa de pesquisa. Nos primeiros 3 meses, essas mulheres sobreviventes do câncer fizeram atividade física, exercícios com carga, né? Exercícios com peso, para se preparar. Para não se machucar, para se condicionar também. Para ter, né, um pouquinho de massa muscular, para se preparar para poder remar. Os outros 3 meses do programa foram os 3 meses em que esse grupo de mulheres remou no Dragon Boat. Ao final da pesquisa, não houve nenhum problema, nenhuma complicação no tronco dessas mulheres, no braço dessas mulheres, e muito pelo contrário. Elas estavam com uma maior agilidade corporal, elas estavam felizes, elas estavam se socializando, e uma delas chegou para o médico e falou: o programa de pesquisa acabou, mas a gente não quer mais parar de remar. Então foi assim que, em 1996, surgiu a primeira equipe de remadoras sobreviventes do câncer de mama.
lá no Canadá. O nome da equipe é Abreast in a Boat. Essa foi a primeira equipe. Outras surgiram no Canadá, o movimento se espalhou pelos Estados Unidos, formando novas equipes, foi para a Europa, foi para a Ásia. E por volta de 2014, o movimento chegou na América do Sul, através da Argentina, e depois da Argentina chegou no Brasil. Então, no Brasil, nós temos 20 equipes de remadoras sobreviventes do câncer de mama na modalidade Dragon Boat. Eu sou a capitã da minha equipe aqui em Curitiba, que se chama Canoa Dragon Team Curitiba. Então, é por isso que a canoagem, a modalidade Dragon Boat agora, né? Talvez trouxe tanta felicidade, trouxe um alívio para o meu corpo, trouxe uma nova energia. E participando do movimento, né? Eu tenho contato diário com outras mulheres sobreviventes do câncer de mama. Nós formamos um grupo, uma egrégora, né? E a gente percebe os benefícios no corpo das outras remadoras. A alegria, o comprometimento com a sua qualidade de vida, a gente percebe todas essas questões positivas nas outras remadoras do grupo também. Então, é um movimento muito positivo, né? É um movimento que trabalha o corpo, é um movimento que ressocializa, é um movimento que empodera mulheres, porque nós somos responsáveis, nós somos uma tripulação no barco, e nós somos responsáveis pela condução do barco. Então, claro, nós temos ajuda, né? É um barco, afinal, é um barco de 250 quilos que a gente tem que colocar na água, Dragon né? Boat, quando você ouve o nome do barco, né, Vanusa, Dragon Boat, o que te vem na cabeça? Me vem já uma carranca. Eu já começo a pensar naqueles barcos dos vikings, daquela série. Ele tem algo parecido. O Dragon Boat, ele vem da cultura milenar chinesa. Então, ele era um barco originariamente, né, usado para rituais, para ritos religiosos. Então, depois de muito tempo, é que ele se modernizou e começou a ser utilizado como prática esportiva. Então, ele tem uma cabeça de dragão, ele tem um rabo de dragão, e dentro do barco vai um tambor. Né? Que legal. Então, uma das integrantes, ela vai sentada, né, com o dragão, com o tambor entre as pernas, e ela vai marcando o ritmo da remada, vai batendo o tambor conforme o ritmo da remada. E, gente, a simbologia do tambor é que o tambor é o coração do barco. Então, é só experimentando para ver, porque é quase uma meditação. Né? O silêncio da natureza, você estar na água e aquele tambor marcando as remadas, exatamente. É um movimento. Eu sofri muito. Eu acho que é meditativo. Na canoagem, bom, com certeza. Até eu assisti um vídeo teu falando de um evento que aconteceria, deve ter acontecido já em 2019, que você estava arrecadando para levar uma equipe para Raoma, é isso? Aloha? Aloha Spirit. Aloha. É um festival, evento, um né? grande festival internacional de Eu aquático. tava assistindo o vídeo, você na água, o barulhinho de água, ou seja, é um lugar bem adequado, um ambiente para meditação. Sim. Agora, o que eu sofri muito foi a coordenação, porque não é só a força. Você tem que estar aí sincronizado com os outros remadores e tem que ter coordenação também. Isso. Talvez o tambor ajude. Sim, o tambor tem esse objetivo também. E a sincronia numa canoa coletiva, né, é uma coisa muito importante. A canoa, ela só anda bem se tiver sincronia entre os remadores. Então, se cada um está remando no seu ritmo, simplesmente a canoa vai se arrastando e não sai do lugar. Mais ou menos como a vida, né? Eu costumo falar que a canoa é uma simbologia tremenda com a vida. E você tem um projeto que se chama Remando para a Vida, é isso? Isso.
nesse projeto eu divulgo os benefícios da canoagem, né? Então, quando comecei, eu percebi sozinha esses benefícios e vi que eu podia ajudar muitas pessoas, eu podia compartilhar essa motivação, essa alegria de remar com outras pessoas. E foi assim que nasceu o projeto Remando para a Vida. Então, é onde eu falo sobre canoagem, tenta incentivar outras mulheres, tento incentivar outras mulheres. Pratica né? também? É tipo uma oficina, um curso, palestra? Sim. Uma comunidade que foi criada. Ela chama muita gente lá pro parque, né? Sim. Se não vai remar, pelo que eu entendi, que a gente tem contato já faz algum tempo, sim, né? Sim. Eu ainda não fui lá. Mas pelo que eu percebo, assim, venha conhecer primeiro, né? E aí depois, se quiser participar, é outro passo, etc. O projeto Remando para a Vida pode-se dizer até que é uma comunidade, mas envolve minha atividade como palestrante, envolve mostrar o que eu estou fazendo, os meus desafios na água, né, para outras mulheres. Eu acho que incentivar outras mulheres envolve o trabalho que eu desenvolvo, né, comigo e com outras mulheres que tiveram câncer. Então, envolve toda a remada e os 2 tipos de modalidade de canoagem, né, que eu remo, canoa havaiana e o Dragon Boat. Daí a equipe Canoa é uma equipe de Dragon Boat. Daí é uma equipe que está dentro do projeto Remando para a Vida. Esportiva, né? Uma equipe que participa de campeonatos e tal. Agora, você se dedica muito, coloca muito tempo nesse trabalho social e também na tua atividade, os treinos, tudo que você faz, isso deve exigir bastante de você. E você é advogada. E eu vi aqui também que tem especialização em antropologia cultural. Isso. Eu acho que até nesse aspecto deve ajudar, até dentro do que você está fazendo agora, né? Isso. Os ambientes diferentes, os locais que você visita, as comunidades diferentes de pessoas que você encontra. Ou seja, isso te dá até uma certa bagagem para dialogar com essas pessoas. Isso. Eu não advogo mais, né? Não faço contencioso mais, mas eu brinco que a gente sai do direito, mas o direito não sai da gente, né? Então, mesmo na atividade de canoagem, eu acabo utilizando, né, alguns conceitos do direito, alguma legislação. Sempre que precisa escrever... Ajudar uma amiga que está precisando conhecer seus direitos. Sempre que precisa escrever algum texto, daí pedem para a gente escrever. Eu escrevi durante a pandemia, em parceria com advogados do Chile. Eu acho que eram 2 do Chile, e eu e mais um advogado do Brasil. Nós escrevemos um curso sobre responsabilidade civil, né, no ambiente da canoagem. Então, as coisas, elas estão interligadas. Quanto à minha rotina, né, nada faz sentido para mim, em todo esse meu projeto, se eu não estiver remando, né? Então, a minha prioridade é a minha atividade de canoagem. Então, vou contar aqui para vocês o que eu faço. Como é que é? Então, eu tenho 6 dias de atividade física na semana. Eu tenho um coach, que é da área da canoagem. Ele mora em São Vicente, o Rogério Mendes. E ele prepara uma planilha de treino semanal para mim. Então, na segunda e na quarta, eu faço uma caminhada. Mas é uma caminhada com variação de ritmos. É a caminhada onde eu treino a respiração, a maneira como eu respiro na canoa remando. Então, é uma caminhada, assim, digamos, bem ativa. Daí, terça, quinta e sexta são treinos de água, né, na canoa. E daí eu tenho uma planilha que eu sempre sei o treino que eu vou fazer. Também o treino varia, né? É aquele escalonamento de fartlek, né? Que fala. Fartlek, sim. Fartlek em sueco significa brincar com o movimento, né? Isso. Então você fazer uma variação durante a atividade, né?
Não muda muito da corrida pro Exatamente. remo, pra natação. É a variação brincar com a intensidade, brincar da intensidade. talvez a superfície, no caso da corrida. Exatamente. Da canoagem também, né? Porque você sai da represa e vai pro mar, é diferente. É muito a alteração dos ritmos, né? E, às vezes, um treino power, daí o outro, rema 1 hora num ritmo tranquilo, né? Então, sempre com o acompanhamento dele. E no sábado é o dia que nós treinamos juntas no Dragon Boat. E as outras meninas têm uma rotina de treino como você ou só uma vez por semana? Algumas treinam 3 vezes por semana e algumas treinam só no sábado. Então, as que treinam 3 vezes por semana também têm um acompanhamento, fazem um trabalho de carga. No sábado é onde a gente recebe todas as mulheres, né? No sábado, nós temos uma parceria com o CRC, que é o nosso clube de canoagem em Curitiba. E no sábado não tem custo o treino, né? E eu recebo as mulheres nesse dia, assim, pela primeira vez, que vão conhecer, que vão nos conhecer, que vão entrar na água pela primeira vez. Então, é sempre nesses treinos de sábado. Então, a semana é cheia de atividade física. E assim, a gente está sempre também levando essa mensagem. A gente leva a mensagem da qualidade de vida pós-câncer de mama. Então, são várias atividades, inclusive agora, no mês de outubro, a gente tem trabalhado muito. Estou muito feliz com esse nosso Outubro Rosa, porque tivemos oportunidade de falar sobre prevenção do câncer de mama e canoagem, né? Em estabelecimentos educacionais. Hoje estive numa faculdade, em Secretaria de Saúde de Rio Branco do Sul, várias empresas. E eu acredito, assim, que a mensagem que a gente leva não é só para as pessoas que têm câncer. É uma mensagem de prevenção. Eu até falo que a gente tem que adotar a gente tem que conseguir isso que vocês estavam falando da construção diária da qualidade de vida, né? É uma construção diária de qualidade de vida. E a prevenção é diária. Exatamente. É um enfrentamento que a gente faz diariamente contra nós mesmos e contra facilidades que nós temos no mundo moderno. Exatamente. E são nas pequenas coisas, viu, João? Não é só na atividade física, né? A atividade física tem um peso enorme. Hoje já se sabe, inclusive, na prevenção ao câncer. Relação com o meio ambiente, alimentação, relação interpessoal. Rotina, relações pessoais, casamento. Exato. Relação com os filhos. É um monte, são várias coisas. Aí, alimentação, o que eu vou escolher comer? O mais fácil ou o que me faz bem? Né? O que me dá prazer instantâneo ou o que eu posso ter resultados daqui para frente? O que adianta o cara tomar milhões de vitaminas como suplemento, mas ele se alimenta mal para burro? Ou não se exercita, né? E não se exercita. Então é uma pessoa super estressada e não faz nada para mudar. Eu sou assim e pronto. Não é verdade. Sim. E o monitoramento, né? Você fala do tratamento de câncer e você tem que estar sempre se monitorando. Com certeza. Acompanhamento. Eu digo Só que isso vale para a pessoa que não tem câncer também, como claro, medida preventiva. O homem, principalmente, minha transformação começou através de exames. Eu tinha ficado 4 anos sem fazer exame. Imagine. Se orienta a fazer o exame de 2 em 2 anos, pelo menos. Quem tem colesterol alto, riscos maiores com relação a doenças do coração. Sabe por que você ficou 4 anos? Porque eu tinha medo. Não é só isso. Porque eu sabia que estava ruim. A gente acha que com a gente não vai acontecer. Não, e outra coisa. A gente acha que aquilo é... nossa, lá aconteceu com ele, puxa. E é capaz a gente até apontar. Mas aconteceu com ele porque ele é assim. Sabe que a gente não acha isso. A gente se convence disso e convence as pessoas que estão no nosso entorno. Porque 10 pessoas que estão no nosso entorno começam a falar, cara, você está acima do peso, você precisa fazer exercício. Não, eu estou bem, os meus exames estão em dia e tal. E às vezes estão, né? Porque esse monitoramento, ele não é uma vez a cada 2 anos que você vai fazer o exame e vai falar, tá tudo ok. Né? Porque as mudanças acontecem muito rapidamente. E você tem que estar fiscalizando, né? Tem que estar de olho em todas as tuas sensações, levar isso para um médico, para um especialista,
E para que ele oriente e encaminhe, eu falei aqui já várias vezes de um exame que eu fui obrigado a fazer porque eu tinha ferritina muito alta, e daí o convênio não cobria o exame, o SUS não faz o exame, que é um exame para ver se existe uma doença hereditária. Eu fui atrás disso, mas eu me dediquei. Eu jamais, se eu estivesse levando aquele estilo de vida que eu levava lá atrás, eu jamais teria ido atrás disso. Não teria me dedicado a isso. E é um problema que pode levar ao câncer. Sim. Mas eu queria levantar um outro assunto aqui, já mudando um pouquinho. Poderia levar, assim, o de tireoide e o de pâncreas. E o de fígado. Fígado também. Aliás, também a cirrose. Uma outra coisa aqui que a gente começou o programa falando disso. A gente tá aqui, às vezes eu faço esse exercício muitas vezes. Coisas que acontecem, claro que coisas difíceis que aconteceram na minha vida, como aconteceram de vocês, as minhas não chegam aos pés de vocês. Imagina, mas difícil é pra gente. A gente não tem como fazer essa comparação também, porque é muito subjetivo em relação a como cada pessoa enfrenta os seus problemas, né? Recebe, se depara a obstáculos que enfrenta na vida. Mas, às vezes eu fico pensando, será que não foi isso que me colocou aqui? Né? Eu tô aqui por uma razão, eu tô fazendo esse podcast por uma razão. De repente, eu não tô fazendo o que eu estava fazendo há 5 anos, há 10 anos, porque tinha uma outra coisa que seria, né, o meu propósito para minha vida fazer sentido. E foi mais ou menos isso que você falou quando chegou aqui, numa conversa informal. Sim. Que você falou, porra, né, vocês que já passaram por isso, né? E eu me lembro quando meu pai teve, eu ficava, porra, por que com ele, cara? Tô vendo aí os pais de vários amigos meus aí super bem e tal. Não é torcer contra eles, mas vocês devem ter pensado isso, né? Por que aconteceu comigo? Por que tanta gente em volta de mim aqui não está enfrentando o mesmo problema? Mas, de repente, isso te leva a uma situação que se torna a tua vida. Hoje a tua vida é a canoagem e muito por conta do enfrentamento da doença que você fez lá atrás. Isso se tornou o seu propósito de vida. Ontem... Nossa, é o propósito da sua vida, né? É o propósito. Ontem eu falava isso numa palestra e hoje pela manhã numa outra, porque agora o Outubro Rosa a gente, né, vai para todo canto. E eu dizia o seguinte, gente, em momento algum, no meu caso, e eu amaldiçoei o câncer. Como eu vejo algumas pessoas falando do câncer como se fosse algo maldito. Por quê? O câncer me trouxe hoje para onde eu estou. Tanto na minha vida pessoal, na minha vida profissional também, e na minha missão, que é levar para as pessoas a consciência de que 80% a 90% dos casos de câncer, eles são preveníveis. Estão ligados ao nosso tipo de vida, ao ambiente em que nós estamos. Os fatores ambientais, né? Então... isso é muito importante. Veja, claro que não foi gostoso passar. Não posso dizer que foi gostoso. Não é. Mas o que eu vou fazer com aquilo? Isso que é o mais importante, né? Eu também tenho essa sensação, assim. Ninguém quer ter câncer, ninguém quer passar por um tratamento do câncer. Mas a partir do momento que a gente tem que passar... eu sempre procuro olhar o lado positivo das coisas, né? Porque se a gente só olhar o lado negativo, realmente fica muito difícil. Muitas coisas ficam muito difíceis, né? E a gente não sai do lugar. Exatamente. E eu acho que ter passado pelo câncer me colocou nessa perspectiva de autocuidado, né? Fez com que eu fizesse mudanças na minha vida que se não tivesse acontecido o câncer, talvez eu não teria feito. Você passou a se olhar de um jeito diferente. Me olhar, me cuidar. Mais cauteloso. Me perceber. E querer dividir isso com outras pessoas. Justamente, daí quando tudo aquilo começa a surtir um efeito positivo dentro da gente, a gente quer dividir, né? E também surgiu a oportunidade de dividir também, né, com a formação da equipe, né, hoje... Mas você foi atrás, porque eu lembro muito sim, bem. Com certeza. Um dos nossos primeiros contatos foi assim, Vanusa, eu quero que as pessoas vão lá para conhecer. Exatamente. Eu gostaria que as mulheres fossem lá para saber. Ela queria o que eu percebi, uma ânsia em dividir aquela
possibilidade de estender o benefício a outras mulheres. Isso, e ainda quero, viu? Claro, e vai fazer. Aí, mulheres que tiveram câncer, vamos remar. Como é que é esse negócio? Uma mulher que está enfrentando câncer ou alguém de uma família que tem uma pessoa que acabou de descobrir que está com câncer, em qual momento que ela deve procurar atividade física, a canoagem, por exemplo, ou procurar vocês? Em qualquer momento, como é que funciona isso? Olha, eu acho que essa pessoa pode nos procurar em qualquer momento para conhecer, né? Para conhecer o grupo, para conhecer as outras mulheres. E isso a gente já teve a oportunidade de receber pessoas em tratamento, que não poderiam remar, mas que foram nos conhecer. E foi uma experiência muito positiva, né? E daí essas pessoas começam a nos acompanhar nas redes sociais, né? Então, isso contribui positivamente. Porque é uma perspectiva de alegria. Exatamente. Isso é talvez até mais importante do que tempo de vida. Exatamente. Você vê que aquelas pessoas estão sendo felizes, alegres ali, juntas ou, né, em uma situação, apesar do câncer. Acaba sendo uma motivação. E assim, a gente não tem uma data para começar a remar. Mas, enquanto a pessoa estiver fazendo quimioterapia, não vai ter nem força, né? Exatamente, precisa de uma orientação médica daí. A né? gente recebeu médicos aqui que afirmaram que atividade física durante o tratamento ajuda o tratamento de quimioterapia. Sim. Hoje isso está muito, começando a ser muito divulgado e é maravilhoso. Faz todo sentido, porque você potencializa a circulação sanguínea. Sim. E você diminui a perda de massa muscular, que causa muita dor e fadiga. Com certeza. O único caso, assim, que eu digo que precisa de uma orientação médica, quem está fazendo terapia para começar a remar, é pela questão do sistema imunológico. Como a gente é uma cidade de clima frio, né? E a atividade é na água, então precisa uma orientação médica para saber se aquela pessoa, né, está bem, né, para começar a remar. E depois também, pós-cirurgia, depois de liberação médica também, daí já pode começar a remar. A gente também precisa de uma avaliação cardiológica, né? A gente reúne toda essa documentação, todas as remadoras, elas apresentam essa documentação, né? Liberação do mastologista ou do oncologista e uma avaliação cardiológica dizendo que ela pode fazer atividade. Então, não tem limite de idade, né? Na nossa equipe, nós temos a Arlete, com 79 anos. 79 anos. 79 anos. Então, não tem limite de idade, mas precisa estar numa condição boa declarada por um médico para começar a remar. Eu acho que essa questão do médico também é necessária para qualquer atividade. Exatamente. Em todos os momentos da vida, a pessoa tem que fazer. Eu tenho uma amiga, remadora em Niterói, que ela já remava em canoa polinésia e ela descobriu o câncer de mama, ela já era remadora. E ela fez ela remou durante todo o tratamento, remou mesmo porque fazendo ela tinha condições físicas para isso, né? Então, cada caso é um caso, né? É específico e por isso que é necessária a avaliação do médico, né? Se uma pessoa já vem, como você falou, Vanusa, se uma pessoa já vem fazendo exercício, a condição dela talvez seja um pouco melhor e ela tenha condições de fazer atividade física durante o tratamento. Alguns estudos demonstram que quem faz atividade física regular, ela tem uma resposta... sofre menos efeitos colaterais durante o tratamento. Isso. Então, provavelmente, o que aconteceu com ela? Ela deve ter tido uma qualidade de vida muito melhor do que uma pessoa sedentária. Tem uma palestra, eu estou tentando lembrar do oncologista, que acho que é Dr. Vinícius. Uma palestra maravilhosa que ele deu em alguma rádio, eu acho que foi aquela do rock. 98? Acho que rock. Tem ainda, acho que nem tem mais 98. Não sei. Mundo Livre. Mundo Livre. Ele deu essa palestra na Mundo Livre, onde ele fala e ele explica exatamente isso, os benefícios da atividade física durante o tratamento. Será o Dr. Vinícius Budel? Ele é mastologista daí. Não é o Dr. Vinícius Budel. Ele é do IOP, eu acho. Eu queria voltar
nos benefícios, porque a gente fala de atividade física e é importante que existam esses benefícios mesmo durante o tratamento, depois do tratamento e até mesmo, principalmente antes do tratamento, que se torna um instrumento preventivo. Mas a canoagem, porque você falou de um jeito meio conversado, informal, que o médico foi lá, na verdade ele fez um estudo científico, uma pesquisa no Canadá. E demonstrou que reduzia o índice de recidiva, é isso? Não. Na realidade, ele estudou o impacto da atividade física da canoagem no corpo de pessoas que tiveram cirurgia oncológica. Então, o que foi concluído nesse estudo é que a canoagem é uma forma de reabilitação física. Tá. Pode ser que a canoagem ajude esporte em geral, a evitar recidivas do câncer, mas não foi objeto dessa pesquisa. Né? O objeto foi a questão física e houve um resultado positivo em relação a isso. Isso. Inclusive, na terça-feira, dia 25, terá uma audiência pública em Brasília, na Câmara dos Deputados, onde será apresentado o nosso projeto de canoagem e onde se está buscando o reconhecimento da atividade, né, canoagem em embarcação Dragon Boat como uma forma de reabilitação física para o câncer de mama. Audiência pública terça-feira. Que bacana, parabéns. Muito legal, hein, Vanusa? Nossa, só história bacana, né? E bom que o Congresso te dê essa oportunidade, mas cuidado lá, viu? Aquela turma lá, viu? O ambiente é pesado. Não sou eu que vou estar. Ainda bem, sorte tua. Brasileira. Agora me diga uma coisa, você falou da tua rotina, que não atua mais como advogada e tal, mas você vive do quê? Eu? A canoagem te rende alguma coisa? Não, é um trabalho voluntário. Tenho Pergunta mais indiscreta. Não, a gente tem que saber, eu preciso contar para as pessoas. Tenho alguns projetos para o ano que vem com a embarcação, de trabalhar com a embarcação em treinamentos corporativos. Legal. Então, é uma coisa que a gente está começando a desenhar, né? Fomentar realmente, né, a canoagem, não só, né, para atletas de elite e tudo. Gente, eu imagino assim, quem tem que ter uma equipe trabalhando junto, né, em qualquer situação, coloca os caras no barco, eles vão ver qual que é a dificuldade quando não estão remando no mesmo ritmo. É muito bacana. O trabalhar a equipe dentro de uma embarcação, que é bem isso. Se não tiver né, esse trabalho legal, a canoa não anda. Ou pode virar, né? Sim. Então, é um ambiente muito legal e você consegue perceber, né? Remando, se você faz alguma coisa errada, na prática, você consegue perceber na hora, né? Que a sua atitude não foi legal para o grupo inteiro. Bacana. Então, é uma das coisas que a gente está se programando para o ano que vem. Olha aí, empresários, que legal essa ideia. Vai aparecer aí uns treinamentos corporativos. E assim, a gente vende nossos produtos de camiseta, boné, eu também vendo pelo meu projeto algumas coisas, justamente para a gente juntar o dinheiro. Poder sobreviver, né, amiga? Para poder sobreviver, claro. Então, é isso. Se quiserem patrocinar a gente também. A gente também quer patrocínio. A Vanusa aqui. Também nós estamos constituindo, né, estamos formando a nossa parte jurídica também para ir atrás de patrocínio a partir do ano que vem. Então, tudo tá caminhando. Tá avançando. Agora, que bom saber que você tá com a Confederação de Canoagem. Eu diria que uma das confederações mais organizadas, não sei se é ainda, pelo menos o que eu conheci há 2 anos, 2 ou 3 anos, quando era ainda o presidente, não mais, eu acho. O Tomazini era presidente, o Tomazini faleceu de Covid. Sim. 3, 4 anos. Acho que foi dezembro de 2020, né? Que ele faleceu? Que sim. Ele deixou uma situação muito organizada. O Tomazini era um cara sensacional, uma pessoa incrível. Porque a gente vê essa bagunça nas confederações no Brasil inteiro, escândalos de corrupção, desvios. Ele fez um trabalho sério lá. E vocês têm lá o apoio da confederação. Isso. Um órgão dentro da federação que ajuda vocês. Ou seja, essa estrutura também está disponível para vocês, uma estrutura de pessoal ou não?
Não, tá, tem a estrutura, digamos, para competição, Certo. né? Não para o dia a dia, né? Pro dia a dia não tem. Não, não. Agora, é um projeto é muito maior do que a confederação, né? Se a gente levar em consideração aquilo que vocês buscam, porque além dele ser internacional, ele está mexendo com pessoas que... Mas a confederação nos apoia. Nós, semana que vem, estamos indo para Brasília. É o Festival Internacional para Remadoras Sobreviventes do Câncer de Mama, de Dragon Boat. Então, nós vamos estar com Estados Unidos, Canadá, Panamá, Colômbia, Argentina, Chile e o Brasil. O festival começa dia 26, na quarta-feira. Quinta tem audiência pública em Brasília. No dia 25 tem audiência pública e no dia 26 começa o nosso festival. E daí nós temos regatas de competição. Então, e daí a federação está nos apoiando. Está apoiando o evento. Eu quero remar agora. Quero fazer canoagem. Sabe, porque... Eu tenho uma ideia, ó. Você coloca ele no barco, eu contrato alguém para me levar de lancha, acompanho vocês, a gente vai nas comunidades que são maravilhosas aqui do litoral. Conheço quase todas. Amo de paixão. Mas, assim... Eu gosto de buscar modalidades esportivas que, assim, trazem um pouco de história. Eu gosto de correr na montanha, por exemplo, que eu fico imaginando os caras lá atrás, né, que tinham que correr para caçar animais, para fugir de animais. Barco, que legal, e você fala da canoagem, eu fico pensando nos vikings lá, indo enfrentar uma batalha, né? Ele anda apaixonado pelo seriado dos vikings. Sério, eu também gostei muito. Para mim é muito violento. Faz tempo já que eu terminei de assistir, mas terminou? Eu já terminei, já faz tempo. Já assisti até um outro que é também de viking também. Nórdicos lá, que é Reino de Valhalla, que é o céu deles. Né? E eu quero me imaginar dentro de um barco igual os vikings. Agora, uma coisa que foi tradição durante tantos e tantos anos. E eu fico vendo aquelas competições das Olimpíadas e fico realmente muito... Encantado, mas né? É uma sensação muito boa. Você chegar remando em algum lugar. Você chegar pelo seu próprio esforço numa ilha, né? Numa praia isolada, é uma sensação muito boa. Porque não tem guerra hoje, né? Se tivesse... sim. Mas se tivesse, já era arco e flecha já. Mas falando... Ela falou de São Vicente, onde tinha os índios mais terríveis, os tupinambás. Né? Eu estava lendo sobre os vikings, sobre a história verdadeira dos vikings, e eles realmente usavam os escudos nos barcos lá atrás. Para proteger das flechas? Não, porque eles queriam vender a ideia... nos lugares onde eles estavam chegando, de que os barcos tinham muito mais guerreiros do que tinham de fato. Ah, sim. Então eles escondiam, né? Parecia que tinham... Olha que estratégia interessante. Parecia que eles tinham vários guerreiros, mas na verdade não era, né? Isso era uma forma de intimidar o guerreiro, o adversário. Você falou da violência. A violência é no seriado. Porque, sim, no seriado. Porque na vida real, no mundo real... Eles eram tão violentos quanto os outros guerreiros todo mundo de outros era. países, né? Tudo se Mas conseguia falando nessa coisa da canoagem, né, de você remar, né, de um lugar para outro, semana passada ou retrasada, passou por Paranaguá um remador que está fazendo a expedição Oiapoque ao Chuí. Sério? Ele saiu do Oiapoque. E semana passada ele chegou em Paranaguá, agora ele já está hoje eu vi que ele já está em Santa Catarina. Nós o recebemos em Paranaguá. Ele já tinha remado 6.800 quilômetros. Uau! Né? Atravessou a foz do Rio Amazonas. É um caiaque oceânico. E como é que é esse caiaque oceânico? É um barco mais estruturado? Ele é um barco para mar aberto. Certo. Que tem uns lugares para você guardar coisa daí ele tem uns né? compartimentos. Como o do Klink, do Amir Klink, não é? Mais ou menos como o dele. Mais ou menos. Quando ele fez os 100 dias lá. O do Adelson eu acho que é mais simples. Mais ou menos. Mais simples. Mas é mais ou menos assim. E ele passou por Paranaguá, deu palestra. Passou por Guaratuba também, deu palestra. Então, reviver, né, essa coisa de usar uma canoa como locomoção, né, como meio de transporte. Débora Koliski-Vons, muito obrigado pela presença, foi muito legal. Eu que agradeço a oportunidade. Os nossos telespectadores, ouvintes que acessam o YouTube e também o Spotify, podem te encontrar nas redes sociais? Sim.
No Instagram? No Instagram, é só colocar Canoá, CANOHA. Você já acha o nosso Instagram. Se quiser nos mandar uma mensagem privada, se quiserem conhecer, só escrever por lá. Legal. A Débora é super acessível, bem fácil de conversar com ela, de chegar, porque às vezes você tem projeto, você tenta entrar em contato e não tem resposta. Não é o caso. É verdade, dela. falta uma estrutura de atendimento também. Agora com o Instagram mudou muito isso. Ficou mais todos fácil, que eu procuro no Instagram, Fica... até para dialogar e falar sobre o nosso podcast, para chamar, para convidar para virem aqui, eu não tenho dificuldade. Não preciso de alguma informação. Facilita, né, a comunicação. Sim, e ela é menos comprometedora, formal, do que o WhatsApp. Sim. Porque o cara não tem aquele compromisso. O WhatsApp você fica comprometido, né? Você tem que responder. Sim. Os chatos, inclusive, que são muitos. Gente, eu ando com uma relação com o WhatsApp assim, tipo... Tem um monte de coisa ali que tá chegando e eu tô deixando pra hora que eu realmente puder responder. Sério, a gente não pode ser tão escravo, né? Mas isso, eu já fui escrava total. Pintou um verdinho lá e eu tava respondendo. Agora não dá. A vida não... Exige muito mais coisas da gente do que depender só disso. E tem um comprometimento, né? Gera uma ansiedade. Se a coisa é séria, claro, né? Você responde E quem tem déficit de atenção vai abrir o WhatsApp para responder uma mensagem e começa a responder todas as outras. Mas até aquela não. Aquela não. Aquela que você tem obrigação, que é uma coisa de trabalho, que você tem que resolver e tal. Fica. Hoje eu peguei o WhatsApp para mandar uma mensagem. Peguei meu celular para enviar uma mensagem que era importante. Aí eu vi tudo aquilo, entrei na Neura, e aí comecei e falei Esqueceu assim. O que tava daí saí, fui dar palestra, quando eu voltei, esqueci. É a mesma coisa quando você vai entrar no Instagram para conversar com alguém, isso que a gente falou, né? Vou mandar uma mensagem lá para se perde nos posts. Convidar alguém para vir aqui no programa. E você começa a ver o feed, começa a se revoltar, que os caras estão falando ali, já pega, joga o telefone na parede. Nos últimos dias não dá. Tá difícil, nossa, muito, né? como tá difícil. As bolhas aí. O que eu tenho dito é assim, a gente tem que pensar no que é melhor pro povo. Porque político vai e volta. Nós temos aqui um ex-político que viu que realmente a vida é difícil lá. Hoje ele é muito mais feliz, muito mais saudável. Existe vida fora da política. Também muito grande. Muito forte, muito grande. Eu mergulhei no trabalho durante um longo período da minha vida, mais de 10 anos, uns 12 anos, e dedicação exclusiva, com muita intensidade, fora de casa grande parte dos dias da semana, longe da família. E tive que fazer uma opção. Tem um preço, né? Tem um preço. E tudo às tem. vezes até a própria saúde, o relacionamento, são a várias família, coisas. Mas aí você né? acaba se envolvendo e perde o propósito. Você entra com um propósito e esse propósito se perde no meio do caminho por conta da necessidade de sobrevivência no processo. Ainda mais na política. Na política, você vive de eleição, de voto. Exatamente. Você precisa fazer voto dali a 4 anos. Se você não se envolve na tua reeleição, na disputa... não dá para deixar para o último mês, né? O problema é que daí a disputa se torna... O motivo ela contamina o teu mandato inteiro e se torna um motivo pela qual você está lá. Imagino. E aí, qual é o motivo? Você fala, por que eu tô aqui, né? Sem contar que o momento é difícil demais em relação a quem está na política, porque as críticas são severas, são duras e vêm de todos os lados. E para alguém que está buscando... eu não me preocupo muito com o que os outros falam. Claro que quando você está numa função que depende do que os outros pensam e falam, é outra coisa. Mas a gente sempre busca algum tipo de aprovação. Faz parte do ser humano. Por mais que a gente... E eu tenho feito também bastante esse exercício. Eu procuro fazer as coisas que eu acho que são as coisas certas, mas sem... Eu falo, não, eu não estou fazendo isso para buscar qualquer reconhecimento de ninguém. Eu não estou... Mas é uma coisa que você tem que se convencer. Mas daí ninguém te elogia, ninguém agradece, ninguém fala nada. Você fala, pô, mas eu me dediquei, mas... é natural, isso é normal do ser humano. A gente também não pode ser tão
achar que não posso sentir isso porque eu estou sendo egoísta ou estou sendo, né, autocentrado. Não, isso é natural do ser humano, ele gosta de um afago. E nós temos que aprender a receber, porque às vezes a gente também não sabe. Sim. E afagar o outro. Sim. Hoje teve uma conversa, minha mãe está na minha casa hoje, a gente estava conversando no almoço, ela contando que ela detesta quando ela vai para o hospital, por exemplo, que ela já tem bastante idade, e ficam falando, nossa, que cabelo lindo. Minha mãe tem 80, vai fazer 82 anos, é uma mulher bonita ainda. Muito bonita ainda. É uma mulher bonita. E aí ficam, que olhos, que não sei o quê. E outro dia convidaram ela para fazer fotos para comercial, e ela tava assim, ai, mas as pessoas me cansam com isso. Eu falei, mãe, aprenda a aceitar um elogio. É difícil para ela, né? Não, eu nem conheço a tua mãe, mas eu acho que ela é igualzinha à minha mãe. A gente já conversou sobre isso. Tem uma similaridade. A gente vai ter que apresentar uma para outra. Vai ser bacana a experiência. E pior se elas não se gostarem, porque daí vai ser uma briga, vão se matar. Elas vão se matar. Mas a minha mãe é o seguinte, ela, de quem ela gosta, ela não vê defeito nenhum. Ah, minha mãe. Nunca. Implicou em compensação. Uma implicância. Eu era criança, não devia nem falar isso aqui, mas eu era criança, tanto eu quanto a minha irmã, e a gente aprontava e ela saía na nossa defesa, ela ia nos defender. Depois ela, olha, pô, você não poderia ter feito isso e tal, mas ela sempre fazia, em um primeiro momento, a nossa defesa. Eu procuro hoje, como pai, não sei como é que você faz. Eu tento ser mais justa. Minha mãe era assim, ó. Minha mãe, por exemplo, ela nos defendia para os outros, depois ela chegava em casa e... era difícil, Mas o que eu tento? Eu tento ser mais justa. Opa, peraí, deixa eu olhar bem aqui. Cara, você errou aqui... feio, errou feio, porém, pro outro lá, eu vou dizer assim, cara, mas você também não soube chegar aqui nessa situação, não sei o quê, né? Tem que ser, às vezes, é difícil isso, muito difícil. Mas se colocar no lugar do juiz também... É difícil também. Porque existem várias interpretações. Claro. Ele vai dizer, não foi bem assim, pai. E daí você não pode deixar de confiar na palavra do teu filho também. Então... As provas, elas têm que ser muito consistentes contra... Eu pago um preço muito grande, muito alto, que é aquela coisa, você nunca está do nosso lado, Sim. Porque eu sempre digo, olha, ok, aqui, mas, e esse mas é que é o problema. Também. Acho que é o exercício do jornalismo, que sempre a gente aprendeu, eu aprendi, que você tem que mostrar os dois lados, tirar uma medida ali. Na minha casa é a argumentação, meu Deus. Assim, nada é conversado pouco, assim. Sim. É muito... Meus e agora, com filhos grandes, é argumentação de assuntos da vida, sérios, assim, que... É ótimo. Mas a gente vai ter que marcar um programa só para falar sobre educação dos filhos. Com certeza. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo Mundo Real. Obrigada, Débora. Obrigado pela audiência. Obrigado, Débora.